E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos iniciando a nossa quinta aula do curso de 1000 questões de Direito Administrativo. Essa aula 5, ainda nós estaremos tratando sobre os princípios da administração. Essa aula ela é formada por 25 questões, divididas em 5 blocos. Esse é o primeiro bloco. Se você ainda não adquiriu o curso completo de 1000 questões, até porque esse é um vídeo de apresentação da aula, para você conhecer a didática, conhecer como que o curso é feito, você pode adquirir o curso completo acessando esse site que está aqui embaixo, www.eleitoralcombruno.com.br. Você vai perceber que o curso está com um valor muito bom. Trata-se de resolução de 1000 questões de direito administrativo, direto ao ponto, para evitar que você perca tempo. Vamos então à questão de número 101, até porque já foram 4 aulas, sendo 25 cada uma, já foram 100 questões. Questão 101. O Tribunal de Contas de um Estado, ao analisar as contas de determinado prefeito, verificou que houve gasto de recursos públicos com a elaboração de cartilhas escolares com nomes, símbolos e imagens que caracterizavam a promoção pessoal de autoridades públicas do município. Nessa situação, a conduta do prefeito afrontou especialmente, grifem especialmente, porque o que o examinador quer dizer aqui? Claro que outros princípios serão afrontados, mas especialmente qual deles nós daremos destaque, não é? O princípio da boa-fé, da razoabilidade, da impessoalidade, da economicidade ou da eficiência? Bem, existe um artigo que é o 37 da Constituição Federal, especialmente o parágrafo, deixa eu localizar aqui para vocês, pessoal. Parágrafo 1º, que diz assim: a publicidade dos atos, dos programas, das obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Então, nós estamos aqui de um princípio que está principalmente relacionada à impessoalidade no trato da publicidade dos atos, programas, obras e serviços dos órgãos públicos. Então, o que ataca essa conduta realizada na questão é quanto ao princípio da impessoalidade. Anotem, por favor, o artigo número 37, parágrafo 1º. Mais uma vez, outros princípios poderão estar sendo feridos. No entanto, nós temos que observar aquele que especialmente está sendo visto aqui, claro, de forma não atendida. Questão 102. Em decorrência do princípio da segurança jurídica, é proibido que uma nova interpretação de norma administrativa tenha efeitos retroativos, exceto quando isso se der para atender o interesse público. Ora, nós temos uma lei, que é a Lei 9784, de 99. Essa é a Lei do Processo Administrativo. O artigo número 2º, parágrafo único, inciso 13, ele prevê para nós que realmente, em decorrência do princípio da segurança jurídica, é vedada a aplicação retroativa de uma nova interpretação. Então, é proibido, conforme prevê a questão, que nova interpretação de norma administrativa tenha efeitos retroativos, exceto, olha só, quando isso se der para atender o interesse público. Falso. Independente se isso está atendendo o interesse público, é vedada nova interpretação de norma administrativa tendo efeitos retroativos, tá bom? Então, nova interpretação de norma administrativa que tenha efeitos retroativos não é permitido, independente se está atendendo ou não o interesse público. Então, a questão 102
está incorreta. 103. Acerca dos princípios constitucionais e legais que regem a administração pública, assinale a opção correta. Vejam a situação hipotética. Lei de determinado Estado da Federação estipula um programa de incentivo fiscal exclusivamente para atletas nascidos no Estado e que tenham a melhor classificação no campeonato estadual. Assertiva. Nessa situação, para o STF, a fixação de condições formais para a concessão do benefício fiscal exime a lei estadual de resguardar o tratamento isonômico no que se confere, no que se refere aos concidadãos? Claro que não. Independente se há uma fixação de condições formais, isso não vai eximir a lei estadual de resguardar tratamento isonômico. Existe uma decisão de uma ADI número 4.259, do ano de 2016, que diz que não exime. B. Conforme o STJ, o princípio da continuidade dos serviços públicos não impede a interrupção do fornecimento de energia elétrica destinada à iluminação pública de hospital municipal inadimplente. Olha, a interrupção de fornecimento de energia elétrica em uma situação de não pagamento é permitida, mas desde que não atinja, que não fira serviços essenciais. E nós estamos diante, na letra B, de um serviço essencial à saúde. Então, o próprio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em relação a isso. C. Vejam a situação hipotética. Uma autarquia federal constatou, a partir de uma denúncia, que servidor efetivo, com 2 anos de exercício no cargo, havia apresentado uma documentação falsa para a investidura no cargo. Vejam só a assertiva. Nessa situação, conforme o STF, os atos praticados pelo servidor até o momento são válidos, em razão dos princípios da proteção à confiança e da segurança jurídica. Claro que sim. Nós estamos diante de uma teoria que eu acredito que você já ouviu falar, que é a chamada teoria da aparência. Os atos que ele estava praticando, aparentemente, eram atos válidos, porque ele estava exercendo como servidor público. As pessoas que estavam ali obtendo documentos com esse servidor, informações, né? Ela não tem culpa. Então, aparentemente, nós estamos ali diante de um servidor público. Tá? E os princípios que vão ali balizar isso são os princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica. Letra C correta. D. Não configura ofensa ao princípio da moralidade a nomeação de esposa de magistrado devidamente concursada para a função de confiança diretamente subordinada ao juiz cônjuge. Pelo contrário, aqui nós temos uma vedação que será aplicada à súmula vinculante número 13, que é uma súmula que você tem que estudar sempre, que vai falar sobre a questão do nepotismo, né? De ferir a impessoalidade. Então, configura ofensa, sim, ao princípio da moralidade. E todo ato administrativo emitido por um agente público submete-se ao princípio da legalidade. Quando o ato atende exclusivamente à legalidade, exclui-se do controle judicial o juízo de conveniência e oportunidade? Não. Porque discricionariedade não se confunde com arbitrariedade. Então, independente se o ato está atendendo exclusivamente à legalidade, não vai excluir do controle judicial o juízo de conveniência e oportunidade numa situação de discricionariedade. Letra E, falsa. O gabarito é a letra C. Questão 104. São considerados, vejam só, princípios informativos da atividade administrativa, a legalidade e a supremacia do interesse público, sendo o primeiro, ou seja, o da legalidade, mencionado na Constituição vigente. Claro que ele está lá na Constituição, no caput do artigo 37. E o segundo, que é o princípio da supremacia do interesse público, um princípio basilar da administração, fundamentado nas próprias ideias do Estado em favor da defesa, da segurança e do desenvolvimento da sociedade. Perfeito! Essa questão foi cobrada no concurso da ABIN.
Está certo, porque nós temos realmente esse princípio da legalidade expresso na Constituição, enquanto que o da supremacia do interesse público, ele se baseia nessa ideia de defesa, de segurança, de desenvolvimento da sociedade. E a última questão do primeiro bloquinho, no que tange aos princípios que informam o direito administrativo brasileiro e aos atos administrativos, é correto afirmar: a. O acordo de designações recíprocas, que é o chamado nepotismo cruzado, aí você vai lembrar da súmula vinculante 13, a despeito de ser prática socialmente reprovada, não chega a constituir violação aos princípios da moralidade, da impessoalidade, eficiência e isonomia. Pelo contrário, né? A gente sabe que o nepotismo cruzado ele não é admitido. B. Constatado que um ato administrativo é ilegal, por vício originário ou superveniente, sua retirada do mundo jurídico é uma medida que deve ser operada imediatamente, porque o princípio da legalidade administrativa veda a aplicação do princípio da segurança jurídica para convalidar o ato inválido ou mesmo para estabilizá-lo. Não há nenhuma vedação com base no princípio da legalidade em relação à aplicação do princípio da segurança jurídica. C. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Aqui nós temos um princípio muito comum e que aparece muito em prova, que é o princípio do artigo 37, parágrafo 1º da nossa Constituição, que vai dar uma orientação quanto à publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos. A letra C está totalmente verdadeira. D. A administração pública pode revogar seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou anulá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Percebam que houve aqui uma inversão conceitual? A revogação vai acontecer por motivo de conveniência ou oportunidade. A anulação que vai acontecer quando ocorrer vício que os tornem ilegais. Então a letra D está incorreta porque houve uma inversão conceitual. E, conforme expressa indicação constitucional, o princípio da eficiência é absoluto no direito administrativo brasileiro, de modo que os processos e procedimentos de controle devem ser afastados sempre que gerarem aumento de gastos para a administração pública. Nenhum princípio administrativo é absoluto, nem mesmo o princípio da eficiência, que está em busca de uma otimização nos trabalhos. Também não é absoluto. Questão 105, gabarito letra C. As questões 106 a 110 continuarão no bloco 2. Se você não adquiriu o curso completo, faça isso agora. Passe lá no site e você já tem aí 4 aulas, mais de 100 questões para você estudar. Tá bom? Bons estudos, curtam o vídeo e até o próximo. Tchau, tchau.